vocês para iniciar a gravação. Bom, estou muito feliz de ter vocês aqui comigo essa noite. Então, bem-vindos, bem-vindas. Vou contar um pouquinho, vou me apresentar e vou contar um pouquinho da história do clube. Então, para quem não me conhece, acho que a maioria que está aqui já tem um pouquinho de convívio comigo, mas eu sou formada, minha primeira formação é em turismo, então eu sou turismóloga, com ênfase em organização de eventos, e a minha segunda formação é a viticultura e enologia. Sou formada pelo campus do Instituto Federal de Santa Catarina, aqui em Urupema, e ministrei aulas ali por 2 anos. Então, meu último mês de aula ali no Instituto foi agora em março, e com muito pesar que eu deixei, né, que eu terminei ali a minha jornada, e eu fiquei um pouco pensando, né, nessa conclusão de etapa aí, o que eu poderia fazer para trazer comigo esse amor que é a docência, e eu tive um retorno muito positivo de todos os alunos, então isso me deixou muito feliz, e eles me inspiraram a tentar montar um projeto, a pensar um projeto em que eu pudesse continuar de alguma forma trabalhando com conhecimento, com estudo, com a pesquisa, buscando essas atualizações e trazendo, compartilhando com as pessoas. E aí, pensando nisso, surgiu a ideia do Clube de Enologia. Num primeiro momento, eu tinha pensado em fazer exclusivamente para os alunos, mas depois eu falei, seria tão legal a gente ter vários segmentos reunidos ali para formar uma comunidade consistente e a gente, de alguma forma, traçar estratégias, alternativas, buscar soluções dentro do nosso mundo de viticultura e enologia e também compartilhar isso com as outras pessoas de outros lugares, né, de outras realidades. E pensando nisso, estruturando esse projeto, eu fui colocando ali as ideias e pensei em voltar o Clube de Enologia, então, para todos os profissionais, né, voltados à nossa área, de diferentes segmentos, aí falando de serviço do vinho, falando da viticultura, da enologia, da pesquisa, né, da extensão, enfim, das áreas envolvidas aí com a viticultura e enologia de forma geral. E trabalhando principalmente nesses primeiros encontros as temáticas mais atuais. Porque se vocês colocarem ali no Google as tendências, as inovações, as mudanças da viticultura e enologia, vem muita coisa. Então, a gente tem muitos assuntos que são novos, com poucos dados, com muita pesquisa. Então, eu acho que seria interessante a gente abordar esses temas no primeiro momento para sanar dúvida, para traçar estratégia, para buscar, então, algumas alternativas. Para quem estava no grupo do WhatsApp, tá no grupo, a gente trabalhou uma enquete, eu levei uma enquete para o grupo, e um dos itens lá das alternativas da enquete era a questão do teor alcoólico dos vinhos. Tem um tempo já que vem se discutindo isso, né? É uma temática que está bastante em pauta, e eu decidi trazer como tema da nossa aula de hoje o teor alcoólico dos vinhos. Então, fatores, condições, o que está acontecendo para que esse assunto esteja tão em pauta e quais são as alternativas que estão sendo testadas até o momento. Então, nesse primeiro momento, eu vou discutir um pouquinho essa temática, vou trazer o que eu levantei para vocês. Não vamos aprofundar muito hoje, então provavelmente alguns temas, alguns assuntos de hoje vão ficar para os nossos próximos encontros. E lá mais para o final eu vou explicar bem certinho como serão os encontros do Clube de Enologia, como será a modalidade de pagamento, como que vai funcionar essa logística da parte mais burocrática mesmo do clube, tá bom? Quem tiver dúvida, quiser contribuir de alguma forma, tiver alguma coisa para perguntar, ou para contar, ou para falar, pode colocar no chat. A Flavinha vai separando para mim, né, essas dúvidas, essas questões, e mais para o final da aula, ali nos 10, 15 últimos minutos, eu vou pegar essas dúvidas, essas questões que foram separadas pela Flávia e vou trazer aqui, tá bom? Não vou abrir muito, porque eu acho que hoje vai ficar um pouquinho mais longo e mais confuso, mas nos próximos aí a gente vai buscar essa discussão mais tete a tete, que é o que eu acho mais interessante. Então,
grupos menores é a minha intenção, justamente para a gente conseguir fazer essa discussão de forma mais olho no olho, apesar de ser à distância, mais olho no olho, tá? Então, bora lá. Para começar, eu pesquisei bastante, não só o que o mundo tem falado sobre isso, né, sobre essa nova tendência aí dos vinhos com teor alcoólico menor, mas também a nossa realidade aqui, né, o que o Brasil pensa ou está fazendo sobre isso, os profissionais, e quais as novas tendências voltadas para o nosso mercado. A gente está muito que numa situação mais confortável, falando de viticultura e enologia, em relação ao mundo. Então, se vocês pesquisarem um pouquinho sobre as novas tendências voltadas para o Brasil, a gente está numa condição bem diferente do que o resto do mundo. E já eu vou explicar um pouquinho melhor isso para vocês. Então, para trazer uma frase na qual a gente vai tentar discutir, refletir durante a nossa discussão aqui, então, das mudanças do clima, a moderação do consumo, passando pelo ambiente regulatório e pelo posicionamento do Brasil no cenário global. O que a gente tem hoje relacionado à viticultura e enologia de mais comentado, de mais discutido, estudado e que tem preocupado produtores, enólogos, sommeliers, pesquisadores, enfim, o mundo todo de forma geral. Então, vamos lá. Bom, quando a gente fala de teor alcoólico do vinho, hoje tem uma tendência muito forte ainda voltada para os vinhos com alto teor alcoólico. Tanto é que a legislação brasileira incorporou um novo estilo, né, uma nova nomenclatura que traz esse perfil de vinho. Então, são os vinhos nobres, são vinhos que vão de 14,1% até 16% de teor alcoólico. E por que isso? Criou-se esse hábito de consumir vinhos com teor alcoólico mais alto e criou-se em cima disso um mito de que vinhos com alto teor alcoólico são vinhos de alta qualidade. Mas a gente já sabe hoje que isso não é verdade, pelo contrário, né? Nós temos aí vinhos com alto teor alcoólico com qualidade e baixa qualidade e vinhos de teor alcoólico mais baixo com alta qualidade e baixa qualidade. Isso independe, né? Tem para todos os gostos. E defeitos e qualidades em todos os perfis, em todos os segmentos. E também não é verdade que vinho com baixo teor alcoólico não é vinho de alta guarda. Pelo contrário, a gente tem vinhos de teor alcoólico de 11,5, 12, 12,5, com longa guarda também. Por quê? Porque não é só o álcool que está ligado a essa questão, né? O vinho ele precisa de um conjunto de atributos para conseguir preservar suas características ao longo da sua vida. Ele é uma bebida. Oi, Jéssica, quer falar alguma coisa? Então, para ele se manter ao longo da vida, ele precisa ter um conjunto de atributos ideais, adequados, para que isso aconteça. Mas quando a gente pesquisa e vai buscar as informações relacionadas ao tema de baixo teor alcoólico, a gente vê que são vários fatores que influenciam nessa nova discussão. Então, a preferência do consumidor, existe aí uma galera bastante considerável, a maior parte dela está ali em torno dos 20 aos 35 anos, que vem preferindo ou bebidas com teor alcoólico mais baixo, ou ainda não, bebidas sem álcool, bebidas zero álcool. Por quê? Por questão de saúde, por questão de religião, até muitas pessoas por questão de alguma doença que proíbe, né, que não pode beber. Então, são vários fatores que vêm trazendo o público para esse novo segmento de bebidas com baixo ou zero álcool. Outro fator que influencia bastante e que tem se buscado também nessa linha é os vinhos sustentáveis. Então, as pessoas estão procurando vinhos naturais, vinhos orgânicos, vinhos biodinâmicos. E, geralmente, esses vinhos, eles têm tendência em ter um teor alcoólico menor. Por quê? Porque o processo de condução no campo da planta é diferente, o processo de vinificação é diferente, então se usa menos insumo em cantina, se usam menos insumos
no campo. Então, é um perfil de vinificação e de manejo no campo que muda um pouco e que deixa esse vinho, para ele também ser mais sustentável e mais natural, mais saudável, com teor alcoólico também mais baixo. Então, essa busca também vem aumentando. No Brasil, é uma coisa que ainda está muito incipiente, mas em outros países é algo que já tem ganhado bastante corpo. Velho e Novo Mundo nessa discussão de teor alcoólico também é bastante divergente. A França, que é a nossa referência ali maior, né, e mais consistente ali, quando a gente fala de Velho Mundo, no sentido de conservadorismo, né? Deixa bem claro, o Velho Mundo ele é todo voltado para essa questão mais tradicional, mais conservadora, mas a França ela sempre leva um pouquinho mais de tempo para aderir às mudanças. E até ela começou a ver essa necessidade de adequar o seu perfil de vinho a esse estilo também mais com um teor alcoólico menor. Então, ela já permite, por exemplo, eu até coloquei no grupo também, né? A desalcoolização em até 6 graus, isso agora já é permitido para vinhos de indicação de procedência protegida, coisa que até pouco tempo atrás, até o ano passado não era, isso começou a vigorar esse ano. Então, a movimentação que a gente vê hoje, não só em relação ao teor alcoólico mais baixo, mas a tantas outras questões, é bastante grande, e tanto do velho quanto do Novo Mundo. O Novo Mundo, ele já veio com uma pegada um pouco mais leve, com os estilos, alguns estilos que têm uma pegada um pouco mais leve, com teor alcoólico um pouco mais baixo. Então, ele tem esse perfil que segue nas duas linhas. O Brasil foge um pouco disso. O Brasil, a gente sabe, ele tem esse hábito, como eu falei mais no começo, de se apegar muito a, mas quanto tem de álcool esse vinho, né? É um critério de decisão para ele na hora da compra. Então, essa mudança, né, esse movimento, ele talvez demore um pouco mais aqui em função desse nosso apego ao teor alcoólico, né, digamos assim. Mas é uma coisa que já está sendo discutida. E entrando no tema da maturação, e aí eu já coloco como gancho as mudanças climáticas, a gente consegue trazer isso muito para a realidade agora do mundo, claro, mas do Brasil para ficar mais próximo da gente. Esses dois temas têm muita relação, porque a principal influência das mudanças climáticas vem afetar o estágio fenológico da maturação da uva, e é nesse momento da maturação que as decisões em relação à concentração de açúcares vai definir o meu teor alcoólico do vinho lá na frente em cantina. Então, a preocupação hoje é como eu vou manejar a planta lá no vinhedo e como eu vou vinificar essa uva aqui na cantina e conseguir chegar nesse teor alcoólico que é desejado e que está sendo buscado pelos novos consumidores. Por que isso? Porque essa mudança climática que a gente vem sofrendo, ela vai ter influência justamente no contrário do que tem se buscado mundialmente, que é o aumento do teor alcoólico, no sentido do que, quando eu falo de mudança climática, eu falo principalmente de aumento de temperatura, né? Então eu tenho, as regiões estão ficando mais quentes. E isso engloba as regiões vitivinícolas. Então a gente tem aí pelo mundo, a gente percebeu esse ano, a safra passada, retrasada e essa safra, justamente essa mudança climática de aumento de temperatura. Então, com esse advento, o que acontece? A minha uva lá no campo, ela vai concentrar mais açúcares, porque o balanço ele funciona dessa forma, né? Então, quanto mais quente mais alta é a minha temperatura, maior é a minha concentração de açúcares. E em contrapartida, eu degrado mais os ácidos da uva. Então, eu começo a gerar aí, a depender dessa diferença de temperatura, um desequilíbrio já do fruto, que vai me gerar um problema lá na cantina. Isso é bem visível, eu vou trazer um exemplo para vocês, dessas novas regiões que vêm surgindo aqui no Brasil. Falando, por exemplo, lá da região Centro-Oeste, que é uma nova região que está em alta agora, né, que começou a lançar seus vinhos no mercado, a Vinícola Brasília foi recém-inaugurada.
algumas regiões de Minas, interior de São Paulo, vem sofrendo esse advento justamente nessa questão de temperaturas mais altas. São regiões mais quentes, com as mudanças climáticas, elas se tornam ainda mais quentes. Então, eu tenho uma uva que amadurece muito rápido, o ciclo fenológico dela é mais acelerado, o metabolismo dela é mais acelerado em relação à Serra Catarinense, por exemplo. Lá, eu tenho um ganho muito alto de açúcares, mas em contrapartida, isso é bom, porque daí eu quero um teor alcoólico mais alto, geralmente é o que vem acontecendo, né? A maioria dos vinhos que estão saindo aí dessa safra, dessas novas regiões, são vinhos estruturados, de corpo, de teor alcoólico alto, mas eu ganho um problema quando eu aumento muito os meus açúcares nessa condição de temperatura mais alta, que é a degradação acelerada também dos ácidos. Então, o equilíbrio que eu tenho que ter no meu fruto lá no final, na colheita, eu começo a perder nessa condição. E aí, além da acidez que cai, eu tenho o pH que sobe. Então, para a gente fazer uma vinificação equilibrada, eu não posso ter um pH, por exemplo, para vinhos tintos acima de 3,6, 3,8. Não posso ter uma acidez tão abaixo de 80, 70 max, que é a nossa medida e a nossa escala. E eu tenho esse desequilíbrio, tenho, sei lá, 26 brix de açúcar, tenho 250, 300 gramas de açúcar por litro. Então, na minha uva. Então, isso começa a gerar um problema que eu tenho que resolver lá na cantina. Porque se o meu fruto, que é a minha matéria-prima, ele tem que ter alguns parâmetros para eu fazer um bom vinho, e eu não consigo esse equilíbrio no campo, eu tenho que buscá-lo lá na cantina. E aí começam as intervenções, todas legalizadas, a legislação permite que eu corrija todas essas disfunções ocasionadas pelo clima no campo, porém, o que vem se buscando agora, para não entrar numa outra polêmica, é manejar no campo para que eu alcance esse equilíbrio e na cantina eu intervenha menos. Porque a gente tem uma linha aí de enólogos e de produtores que diz o seguinte: se eu tenho um terroir e o conceito de terroir é tão defendido, né, e tão levado em consideração, e a gente sabe que influencia no produto final, eu tenho esse terroir, se eu pego essa uva desse terroir e levo para a cantina, e aí ali na cantina eu intervenho com vários insumos, de várias formas, eu começo a descaracterizar esse terroir. Né? Então a gente tem essa linha polêmica que entra em voga quando a gente começa a falar dessas intervenções excessivas em cantina. Intervenções nós teremos, claro, né? Mas quando eu começo a pegar uma uva com um pH muito alto, eu tenho que usar um trocador iônico para fazer essa troca de íons e conseguir alcançar o pH, diminuir o meu pH numa condição favorável para eu vinificar essa uva, quando eu começo a ter que acidificar esse mosto, porque minha uva tem uma acidez muito baixa. E aí, quando eu começo a ter que desalcoolizar, porque o teor alcoólico é muito alto. Eu falei no início, o vinho é uma bebida viva. Toda e qualquer intervenção que eu faço, eu tenho uma consequência, que pode ser positiva e pode ser negativa. Então, quando a gente mais ali adiante entrar nessa parte de ferramentas e alternativas para usar e conseguir minimizar, por exemplo, essas questões, nós vamos ver que até hoje o fator do teor alcoólico mais baixo, ele consegue um equilíbrio no vinho, para eu conseguir esse teor alcoólico mais baixo, ele consegue me dar equilíbrio no vinho quando a minha uva vem com parâmetros adequados para a cantina. Porque se eu começo a interferir muito, eu vou perdendo muito do que eu tenho de qualidade da minha uva, tá? Nas intervenções na cantina. Então, por exemplo, a desalcoolização, né? Essas outras ferramentas que eu já tenho, mas que altera bastante o perfil. Nós discutimos também no grupo do WhatsApp essa questão da desalcoolização. Pode desalcoolizar, mas muitos experimentos já demonstram que a desalcoolização até 2 graus, ela preserva o meu vinho. Eu consigo preservar toda a parte aromática, perco muito pouco toda a parte de atributos de acidez,
tanino, outros compostos fenólicos, eu consigo fazer essa preservação. Acima disso, eu já não consigo mais, eu perco muito. Então, só para vocês terem uma ideia de parâmetro, para eu conseguir desalcoolizar 1%, eu perco, em média, entre 20% e 35% dos meus compostos aromáticos e dos meus compostos fenólicos. Então, é bastante coisa, né? Então, por isso que lá na frente, a gente vai experimentar um vinho desalcoolizado e fala, nossa, é claro que não dá para a gente comparar um produto, e isso também a gente discutiu lá no grupo, né? Um produto que é de origem diferente com outro produto. Então, não dá para eu comparar um vinho com álcool com um vinho desalcoolizado, porque toda e qualquer intervenção vai mudar o meu perfil. E é um produto diferente. Efetivamente, ele passa por processos diferentes. Então, efetivamente, ele vai ser um produto diferente. Então, hoje, o que a gente está fazendo para... eu falei das condições climáticas, né? Antecipei para vocês ali, falando da maturação. Já existem estratégias a campo para conseguir, com uma uva, com uma maturação mais adequada para um teor alcoólico mais baixo. Existem alternativas sendo testadas, principalmente nessas novas regiões, que aí a gente tem, né, um cenário muito novo. Falei da tendência de mercado, a mesma preferência do consumidor, né, que dita essa tendência de mercado. Então, hoje, a tendência de mercado é essa busca, principalmente na Europa. Só para vocês terem uma ideia, a França, nos últimos 50 anos, diminuiu o consumo per capita em mais de 50%. Né? E junto com isso ainda veio uma outra preocupação, que é a perda da tradição vitivinícola no país. Então, as gerações mais jovens não vêm trazendo consigo essa tradição. Então, a França atravessa um momento bastante complicado com relação a essas mudanças. O mundo todo, né? Mas ali existem essas outras preocupações que vão um pouco além. E falando da saúde, para ajudar, a gente teve, o ano passado, a divulgação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, dizendo que hoje não existe nível seguro de álcool para ninguém. Então, não há. Antes a gente fala assim, 150, 200 ml para mulher, 250, 350, 400 ml para o homem. Hoje a OMS diz que não tem quantidade segura. O álcool ele é tóxico, então ela não garante que exista uma quantidade X para que a gente consiga ter benefícios do consumo desse álcool. Então, tudo isso corrobora para chegar num consenso e dizer assim, então é melhor a gente diminuir o consumo de álcool. Problemas com alcoolismo, mortes com o consumo excessivo de álcool. Então, vários fatores foram se juntando para a gente chegar nessa discussão e trazer, né, essa pauta de forma tão consistente, falando de mundo inteiro. Mas, vamos ver o que existe, que eu acho que é a parte mais interessante para a gente, né? Tudo isso vocês já sabiam, provavelmente. A parte mais interessante para a gente, que pode gerar uma discussão bem bacana, é justamente as estratégias que vêm sendo utilizadas para a gente conseguir aplacar ou minimizar ou achar uma solução para essa questão. Então, vamos lá. Falamos da desalcoolização. A primeira coisa, né, que a gente pensa, a primeira estratégia, que já até foi comentada, é justamente essa. Vamos desalcoolizar. Desalcoolizar. Hoje no Brasil, falando de Brasil, se eu não me engano, se vocês souberem de mais alguma vinícola, por favor, podem escrever aqui para mim. Mas eu conheço a Ladorne, que já tem esse processo, ela tem o equipamento que faz a desalcoolização, então ela tem uma linha de vinhos desalcoolizados. A diferença, né? A gente tem muito vinho zero álcool no mercado, mas que é suco fermentado, que é suco de uva, que é zero álcool, né? Não tem o processo de fermentação e depois a retirada do álcool. Não se pode usar, pela nossa legislação, vinho desalcoolizado, né? A gente vai usar fermentado de uva desalcoolizado, mas eu vou falar vinho para ficar mais fácil, tá, gente? Mas saibam que a legislação não permite o uso de vinho para vinhos fermentados de uva
desalcoolizado. A Adorne, por exemplo, que é a vinícola que eu tenho como referência, porque eu já provei alguns vinhos dela, que são desalcoolizados. A gente tem alguns vinhos importados que são zero álcool, que passam pelo processo de desalcoolização, né? Alguns espumantes, vinhos tintos, brancos, rosés, de todos os estilos. Alguns. E o que faz a diferença nessa desalcoolização? É justamente o tipo de desalcoolização que a gente faz, o equipamento que usa. A gente tem osmose reversa, a gente tem destilação, a gente tem nanofiltração. Então, são vários tipos diferentes de retirada desse álcool. Alguns permitem que a preservação dos compostos aromáticos e fenólicos seja maior, então eu consigo ter uma complexidade maior no final, e outros nem tanto. Eu perco muito no processo e aí, ao final, eu tenho um produto um pouco mais simples. Então, essa estratégia é uma estratégia que é uma alternativa que pode ser pensada. Por que poucas vinícolas usam, né? Já que é um produto que tem tido bastante procura nos últimos anos, tem aumentado essa busca por produtos à base de uva, fermentados de uva, desalcoolizados. Porque são equipamentos caros, então onera muito para a empresa, para a vinícola, esse tipo de processo. Outra estratégia que vem sendo utilizada e que talvez para a nossa realidade seja mais acessível são as práticas usadas a campo. Então, a gente consegue manejar a planta para alcançar alguns benefícios, algumas características que nos permitam ter lá na cantina uma uva com uma menor concentração de açúcares. O que o Centro-Oeste, essas novas regiões da dupla poda vem utilizando? Justamente eles vêm tentando diminuir a capacidade fotossintética da planta. Como que é feito isso? Com a desfolha. Então, num determinado período ali do estágio fenológico, antes de começar a maturação, ali no início da troca de cor da uva, eles fazem a desfolha na parte superior da planta. Não vão tirar ali da base, né, perto do cacho, porque a folha do cacho, que está próxima ao cacho, vai alimentar o cacho. Mas faz uma desfolha um pouco mais agressiva na parte um pouco mais superior ali da planta. E isso faz com que a planta, porque a planta ela tem uma capacidade, um número de folhas que ela vai destinar para cada cacho. Quando eu tiro um pouco isso, eu diminuo essa capacidade fotossintética e eu faço com que a planta comece a ter que redirecionar essa energia que ela está acumulando, esses carboidratos que ela está acumulando, para tudo que ela tem. E naquele momento da maturação, o cacho é quem mais precisa, né? É quem mais precisa dessa energia. E a cobertura também diminui bastante a capacidade fotossintética da planta, aquela cobertura plástica. A desfolha não tem tanto custo assim. É a mão de obra, mas é uma mão de obra que eu já tenho ali necessidade de tê-la disponível na maior parte do período ali de desenvolvimento da planta. A cobertura custa, é um investimento alto. Falando das práticas ainda a campo, perfil da variedade e perfil do vinho. Então, primeiro, qual é o perfil da minha variedade? Minha variedade ela tem tendencialmente, geneticamente, mais disponibilidade a acumular, mais facilidade de acumular açúcares, então é mais difícil eu conseguir diminuir essa concentração de açúcares. E o perfil de vinho que eu quero? Eu quero mesmo um vinho pancadão, estruturado, com teor alcoólico alto, ok. Deixa a uva amadurecendo lá. Não, é um vinho é um perfil que eu quero de um vinho mais leve, com teor alcoólico mais baixo. Aí eu posso ir para o que a gente chama de colheitas escalonadas. A Europa tem usado muito isso. Eles começou a maturação, eles vão monitorando os parâmetros, chegou num parâmetro ali mínimo de açúcares, eles fazem uma colheita, mínimo que eu falo, para elaborar um vinho adequado, tá, gente? Eles fazem uma primeira colheita, vinificam, deixam o vinho ali, esperam, vão monitorando, esperam a progressão dessa uva, fazem mais uma ou duas colheitas da uva um pouco mais madura e usualmente eles têm feito cortes desses diferentes vinhos. Então eles buscam essas alternativas para conseguir, ao final, ter um produto com teor alcoólico um pouco mais baixo.
Dá mais trabalho? Dá bastante mais trabalho, né? Mas é uma alternativa que os países do velho mundo têm adotado. Então, eles trabalham a campo, fazendo essas práticas, e depois na cantina usam essas estratégias. E, além disso, existem alguns testes sendo realizados para diminuir o teor alcoólico com o mosto e também com o estilo de elaboração. A maceração carbônica é um, e a nano ou ultrafiltração é outro, né? É outra estratégia. Então, tanto a nano quanto a ultrafiltração consegue, do mosto, isso é feito no mosto, tá, gente? Consegue diminuir o teor alcoólico, né? Vai conseguindo conter esses açúcares, esses sólidos ali nos filtros. E a maceração carbônica tem alguns experimentos demonstrados que o vinho que é da maceração carbônica, o primeiro vinho, aquele que ele é escoado sem prensagem, sem força nenhuma, só mesmo do peso do processo ali durante a maceração carbônica, ele é um vinho com teor alcoólico bem mais baixo. Bem mais baixo significa, ali, a depender da variedade, até 2,5%, quase 3% de teor alcoólico menor em relação ao vinho lá da prensa, que depois eu vou prensar esses cachos. É uma alternativa. No final, vinhos, a gente se fermenta, né? Tem esses vinhos fermentados separadamente e a gente corta para ter um vinho com teor alcoólico menor. Também é uma alternativa. E hoje já existem estudos e seleção de algumas cepas de leveduras que também fermentam menos açúcares. Então, qual que é a ideia? É a gente ter um micro-organismo selecionado que ele vai usar vai formar outros produtos a partir da glicose e da frutose que tem lá na minha uva. Então, uma estratégia que eles conseguiram selecionar desses micro-organismos foi justamente o uso de uma outra via que já existe na fermentação, que é da pentose fosfato, e aí as leveduras convergem essa glicose para essa via e, no final, a formação de outros compostos. Então, principalmente composto o NADH, que é para a energia dos outros processos, e CO2, e alguns outros açúcares que não são fermentescíveis. Então, a levedura não usa para formar álcool. Isso também tem funcionado. Qual que é o problema ainda dessa estratégia? É que essa levedura é uma não Saccharomyces. E as leveduras não Saccharomyces, elas têm uma tolerância muito baixa em relação ao teor alcoólico, então elas não conseguem levar a fermentação alcoólica até o final. Então, a gente usa como estratégia, inocula essa não Saccharomyces, que é uma puchérrima, ela começa o processo, vai até onde ela consegue ir, mas ali, depois de um número de dias, a gente acrescenta, inocula a Saccharomyces cerevisiae, a tradicional, a nossa clássica Saccharomyces cerevisiae, e ela termina o processo, né? Mas, ali no início, a gente tem uma produção muito mais baixa de teor alcoólico. Alguns experimentos demonstram que a gente consegue até 4% menos de teor alcoólico usando esse tipo de levedura. Qual que é o fator negativo até agora? É que o comprometimento aromático é bastante relevante. Ainda não se conseguiu um equilíbrio de manter essa complexidade aromática, então ela elimina muito ésteres, por exemplo, então se perde muito ésteres, e tem a formação de volátil um pouco alta, dependendo da cepa que é utilizada. Então aumenta um pouco a volátil. Ainda precisa ser feito um ajuste nesse sentido, mas já é uma estratégia que vem sendo estudada, já existem leveduras no mercado, leveduras comercialmente aí disponíveis para serem usadas para esse objetivo. Certo? Bom, vamos lá. Comentei com vocês sobre a desalcoolização, então só para fechar, pode ser feita por destilação, por osmose reversa, por liofilização. Existem aí algumas maneiras de se realizar a desalcoolização. Outra coisa que eu não citei para você, não comentei com vocês anteriormente, mas uma coisa que vem contribuindo também para a diminuição do consumo do álcool e para a busca de vinhos com teor alcoólico mais baixo é o aumento de impostos. Isso aconteceu lá, né, fora, lá nos outros países, principalmente Inglaterra, se eu não me engano, acho que Irlanda,
vinhos com teor alcoólico muito alto são taxados com impostos mais altos. Então, já é uma estratégia justamente para o produtor pensar, não, então não vou elaborar tantos vinhos assim, porque o custo disso é maior, né? E também, pensando nisso, evitar, digamos assim, né, minimizar, diminuir o consumo, o acesso, né, porque eu tenho um aumento no valor desse vinho, o acesso a esse tipo de produto. A Alerta Saúde foi o que eu comentei com vocês anteriormente, justamente essa nota que a OMS lançou o ano passado, dizendo que não há nenhum nível seguro de álcool para se consumir. Né? O álcool ele é tóxico e ele deve ser evitado. Essa é a mensagem que a Organização Mundial da Saúde tem passado em relação ao consumo de bebidas alcoólicas. Aqui eu só trouxe algumas pesquisas que eu fiz e que vêm contribuindo para a baixa do consumo ou para a busca de bebidas com teor alcoólico mais baixo. Então, alguns países adotam o que nós temos nos cigarros aqui, né? Que faz mal, que é proibido, que não deve ser consumido, enfim, um alerta dizendo, olha, isso aqui faz mal à saúde, então cuidado. Nós temos o janeiro seco e o Sober October também. Em alguns países, esse mês de sobriedade ou esse mês sem consumo de bebidas alcoólicas. E cada vez mais pessoas vêm aderindo a essas campanhas. Então, me parece que o ano passado, se não me engano, foram 39 milhões de pessoas que deixaram de consumir bebida alcoólica durante o mês de janeiro, por exemplo. Né? Mudanças climáticas. Então, a gente tem muito na nossa cabeça essas imagens de queimadas, alagamentos, geadas, enfim, vinhedos sendo destruídos, né, durante as safras aí passadas, os 2, 3 últimos anos, virou uma imagem muito frequente, né, para a gente, esse tipo de acontecimento. E aí, assim, ó, também eles colocam ali, a campanha traz, então, tudo de mal que o álcool pode trazer. Então faz mal para a pressão arterial, faz mal para a concentração, prejudica o cérebro. Então, são campanhas fortes que vêm trazendo um apelo para diminuir ou para não se consumir álcool em determinado período, aí, em determinado mês, ganhando bastante volume. Trouxe também algumas referências das pesquisas que eu fiz, então, artigos, algumas publicações de revistas, né, específicas, revistas técnicas, e um site que eu achei bem interessante, não sei se vocês já conhecem, mas é o WineNext. WineNext, emendado ali. Ele traz bastante informação sobre a viticultura, principalmente sobre a enologia, né, sobre o consumo no Brasil e também reportagens do mundo. Aí. Pesquisando esse site, eu achei uma matéria bem interessante, então, das novas tendências para 2024. O que se esperar, isso foi publicado em janeiro, o que se esperar para 2024 falando de vinho no Brasil. Aquilo que eu comentei com vocês lá no início, existe um conforto, uma situação confortável nossa, do nosso país em relação aos demais, enquanto Itália, Portugal, Grécia, França, Espanha tiveram uma diminuição considerável ali na faixa de 7% da produtividade, do consumo, enfim, de perda relacionada à viticultura e enologia, o Brasil subiu um pouquinho, teve um ganho discreto ali, quase 1%, mas conseguiu se manter no mercado. O consumo tem aumentado, pelas estatísticas que o site traz, e uma tendência interessante que ele traz é o aumento do consumo, que isso já vem sendo discutido também, do consumo de vinho branco, a queda um pouco da queda do vinho rosé, e os espumantes, como sempre, disparando aí na frente, não só na elaboração, né, no volume, mas também no consumo. E um fator que eu achei, um dado que eu achei muitíssimo interessante, o crescimento do enoturismo. Então,
discretamente, a gente teve esse movimento, né, nos últimos anos, mas pelas pesquisas realizadas por esse site, em 2024, o enoturismo vai se alavancar de uma forma bastante consistente e bastante relevante. Então, percebe-se esse crescimento gradual aí nesse segmento. Então, o cenário parece bastante positivo no que diz respeito a essas novas tendências de mercado, adequações. Ainda é tudo muito incipiente. Eu acho que a gente, como técnico, né, como profissional da área, não pode bater o martelo de forma muito fácil, porque são assuntos muito recentes, a gente ainda não tem consistência nos dados, nas informações encontradas, então tudo é para ser discutido e debatido, e a gente tem que ficar de olho o tempo inteiro para saber o que está mudando, o que está dando certo, o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, acho que o principal papel, né, que nós profissionais temos é justamente seguir nessa linha de atualização, de busca, de discussão, de reflexão. Certo, galera? Eu acho péssimo só eu ficar falando, assim, sabe? Eu fico um pouco, assim, eu gosto dessa coisa da interação. Mas esse formato também não nos permite ir muito além, digamos assim, né? Vou encerrar por aqui o assunto, as temáticas debatidas até agora, né? Explanadas, né? Porque ainda não foram debatidas. E vou falar um pouquinho, antes de entrar nas nossas questões ali de dúvidas, sobre o clube, porque é um assunto também muito importante o nosso clube. Como eu comentei com vocês no início, a ideia nasceu de uma forma inspiradora e eu busquei essa inspiração nos meus alunos, então isso me deixa muito feliz e muito empolgada com o projeto. A ideia é fazer encontros semanais de 1 hora, mais ou menos, às 19h30. Num primeiro momento, a primeira turma seria às terças-feiras. Tendo demanda, procura, a gente abre uma segunda turma às quintas-feiras. São 4 encontros. E Cris, qual é a modalidade de acesso, de assinatura? Na quinta-feira que vem, que vai ser dia 2, a gente vai ter uma outra aula. E nessa aula eu vou abrir as inscrições. Vai ser mandado um formulário, enviado um formulário para vocês durante a aula. Preenchimento desse formulário, escolha, se tivermos 2 turmas, tomara, escolha da turma, forma de adesão. Então, vamos lá, para de suspense, vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Vai ser ofertado em 2 planos, um plano trimestral e um plano semestral. O trimestral tem para a primeira turma R$ 159,90 de valor, tá? Por mês. Quem estiver na aula quinta-feira que vem, nos primeiros 15 minutos fizer a inscrição, fechar, bater o martelo, essa mensalidade vai ser R$ 139,90. No plano semestral, R$ 139,90. No bônus de 15 minutos, os primeiros inscritos ali nos primeiros 15 minutos, R$ 119,90. Belezinha? Vai poder parcelar, vai ter Pix, vai ter boleto, vai ter cartão. Não se preocupem com relação a isso. A gente vai oferecer formas de acesso e de pagamento facilitadas para quem tiver interesse. Certo? Se vocês tiverem dúvidas com relação ao clube, especificamente aos valores, ao funcionamento, à modalidade, por favor, fiquem à vontade para perguntar também, tá? A gente ainda tem uns minutinhos. Deixo aberto aí para vocês. Quem quiser abrir o microfone, pode abrir. Quiser falar alguma coisa, perguntar, fiquem à vontade. Pode abrir o microfone agora e podem falar comigo, ok? Deixa eu ver a pergunta do Bruno. Vamos lá. A irrigação pré-colheita também poderia aumentar a quantidade de água na baga e automaticamente reduzindo o BRICS, não? Então, Bruno, a água a gente sabe que dilui. Tanto que é uma questão muito problemática e a poda invertida é justamente para possibilitar uma colheita fora do período chuvoso, né, no período mais seco. A gente não deseja que perto da colheita, durante a maturação, a gente tenha períodos longos
e volumosos de chuva, porque isso dilui muito os compostos da baga. Dilui o Brix? Dilui, mas dilui em outros compostos também. E aí a gente pode entrar num impasse, numa encruzilhada, né? Dá para fazer isso porque a irrigação ela pode ser controlada, né? Eu vou monitorar o quanto de água eu vou colocar nessa planta, não é como a chuva que vem, a quantidade que vem. Na irrigação eu controlo essa quantidade que eu desejo passar, dar para a planta. Então, sim, vai diminuir um pouco o Brix, sim. Mas eu também posso ter perda de compostos fenólicos, compostos aromáticos, né? Eu diluo tudo que está na baga, né? A água vai diluir tudo, em menor ou maior concentração. Mas eu tendo esse controle, eu faço essa rega e vou avaliando, né? Eu posso começar de forma gradual e vou fazendo as análises de Brix e acidez e pH, naturalmente, para entender como essa uva está respondendo a essa intervenção. Mas é uma estratégia. Uma coisa que eu achei curioso, fazendo as minhas pesquisas aí, é que se como a videira ela é muito resistente à seca, em muitas regiões de denominação de origem, né, indicação geográfica, não usam a irrigação, teve um pesquisador que até mencionou isso. Hoje, muitos produtores buscam a implantação do vinhedo já com a irrigação, né, já se preocupam com isso. E ele disse que esse pode ser um fator preocupante para o futuro, porque a água é um bem escasso, né? Tá acabando, né? Não. E aí, quando a gente acostuma a videira a uma quantidade de água, a gente monitora isso e controla esse processo, a planta se habitua a ter isso de forma confortável. Ela não vai buscar com as raízes a água em profundidade, porque ela tem água fácil. Num período de seca ou de falta de água pela irrigação, propriamente dita, a planta sofre mais. Então, também tem esse fator. Então, se a gente começar a pensar, né, todas as intervenções, tudo que a gente pensar agora, que a gente vai fazer, a gente vai ter uma resposta que, num primeiro momento, pode parecer adequada e ideal para o que a gente precisa, mas que a longo prazo pode nos trazer, a gente pode criar um novo problema, na verdade. Respondi, Bruno? Silêncio sepulcral. O que mais, gente? Ninguém ficou com nenhuma dúvida, nenhuma curiosidade, ninguém quer comentar, ninguém tem uma curiosidade para nos contar a respeito das temáticas? Obrigada, Bruna. Vai, Flavinha. Não, eu ia perguntar não sei se você falou, as aulas vão ser uma vez por semana, né? E a duração, assim, tem uma duração, tem um mínimo, um máximo? Então, a ideia é que elas durem 1 hora, né? Ali, com um chorinho de 1h15, vai, né? Talvez a gente deixe ali, dependendo do tema, eu sei que pode gerar maior ou menor discussão. Então, a depender do tema, a gente pode estender isso até 1h15, mais ou menos. Certo? O que mais, gente? Nenhuma dúvida? Esse valor que você colocou, ele pode ser parcelado quantas vezes? Em até Você viu? 6 vezes, se eu não me engano. É. Acho que 6 vezes. É, 6 vezes. O que mais, gente? Vamos lá, perguntem, aproveitem. Eu acho que eu vou colocar mais mais um bônus para vocês, para quem estiver na próxima quinta e participar da aula.
um bônus de 30 minutos. E aí, com um descontinho menor, a gente coloca o semestral R$ 129,90. Quem se inscrever nos primeiros 30 minutos, né? Ali, do 16º ao 30º, né? E o trimestral, a gente coloca R$ 149,90. E outra coisa que eu vou colocar para vocês. Uma aula extra bônus. Então, são 4 aulas do Clube de Enologia, ministradas por mim, e uma aula bônus por um especialista. Tá? Vamos pensar nisso agora nesse primeiro mês. Quem aderir no primeiro mês vai ter essa aula bônus de um especialista, que pode ser um especialista na área de serviços, do vinho, pode ser um especialista na área de viticultura, pode ser um especialista na área de enologia, na área de pesquisa, enfim. Um especialista voltado para as nossas áreas aí. Valor total por semestre. Isso, é tipo assinatura, Jéssica, exatamente. Esse valor, ele é mensal, para quem aderir no plano trimestral ou semestral. Então, esse valor vezes 3 ou vezes 6. É isso. É tipo assinatura, exatamente, Jéssica. Que aí você consegue ganhar na adesão, tipo academia, que a gente paga 6 meses, 1 ano. Clube de leitura também, acho que tem essa modalidade, né? Nesse formato de plano. Até porque a gente sabe, né? Quando a gente tem um compromisso, acho que fica mais fácil da gente conseguir assumir com mais afinco, né? Porque senão a gente se perde, hoje não vai dar, porque, né? Então, de repente, eu acho que é um meio da gente se disciplinar de forma mais incisiva, né? Fala, Sol. Pode falar, Sol. Zé, quantos participantes por turma? A cada turma eu quero fechar no máximo com 15 participantes. Máximo com 15. Tá? A ideia é manter entre 10 e 15 ali para não ficar muito. Porque é justamente o objetivo é justamente a discussão, né? Então, mais que isso, eu acho que a gente não consegue ter proveito nessa parte, em abrir mesmo o microfone, a câmera e discutir, né, refletir juntos. Então, a ideia são turmas pequenas. Sol, você tinha levantado a mão? Ai, consegui. Nossa, me desculpa. Tranquilo. Mas tá dando eco? Tá dando eco. Você deve estar com 2 aparelhos ligados, tem mais alguém que está conectado. Tá, só um minuto que eu vou tentar resolver isso tudo aqui. Nossa, me desculpa pela situação, mas assim, olha, eu tô me adaptando à plataforma. Fica tranquilo. Essas coisas Primeiramente são... quero agradecer, né, essa aula incrível, né, porque assim, tu mencionou no início sobre a questão da saudade pelas aulas e é muito recíproco também, né, porque assim, faz uma falta imensa na instituição pra gente, tá? Faz uma falta muito grande. Obrigada, Sol. Tô E sofrendo. maravilhoso conteúdo, maravilhoso, incrível mesmo. Eu acredito que esse clube ele tem muito, muito mesmo a contribuir aí para a formação de muitas pessoas e até o pessoal que já não está numa graduação, mas que está buscando conhecimentos específicos aí também e realmente assim, né? Já vi uma galera aqui, colegas de classe, de turma também, que estão muito contentes, eu acredito, em reviver esses momentos de aula contigo. Ai, tomara. Eu tô bem empolgada, porque é uma coisa que eu tô sentindo muita falta. Então, voltar vai me fazer muito bem. Eu fico muito contente. Cris, uma dúvida que surgiu aqui com a gente a respeito da questão desse processo de desalcoolização, né? Tu mencionou para a gente 3 métodos de desalcoolização e desses 3, ou de forma geral, assim, em relação à desalcoolização do vinho, qual desses métodos, o resultado final, assim, qual que é o menos que... Existe uma... No processo final, ele vai ter uma contribuição ali
uma influência muito pesada em relação ao vinho, vai tirar muitas características, ou desses 3 métodos, ou qual deles é menos invasivo, assim, em relação ao produto final que eu tenho, caso eu queira submeter o meu vinho a um processo de desalcoolização. Certo. Até hoje, desses processos utilizados, primeiro o preço é o que mais, o custo disso para a empresa é o que mais pesa, né? Então, a liofilização, por exemplo, é ainda muito mais cara que o aparelho de equipamento de destilação, de osmose reversa, mas até hoje existem perdas em qualquer um dos processos. Tá? O mais utilizado é o osmose, é a destilação e depois a osmose reversa, mas ainda assim se perde muito. A gente está falando, quando a gente fala de vinho, né, de compostos aromáticos, que são voláteis. Então é muito difícil a gente conseguir manter no processo, no equipamento, a eficiência num nível de não ter perda. Então, perda a gente vai ter. A destilação é a que mais perde, né? Efetivamente é o que eu mais vou ter o vinho mais simples lá no final do processo. Os outros processos conseguem preservar um pouco melhor, mas ainda assim a gente tem perda, tá? Tem um outro processo, não é tão utilizado assim, que também usa um pouco de temperatura. E aí, nesse de temperatura, talvez até um pouco pior, porque ainda acontece, às vezes, de passar o tempo ali de resfriamento desse vinho não ser adequado e você vai sentir no vinho aquele gostinho de uma fruta quase cozida. Então, assim, são vinhos que não têm defeito, né? São vinhos de qualidade, a maioria, né, deles, assim, os que eu provei, pelo menos até hoje, não foram muitos, mas já foram alguns. Só que são vinhos efetivamente mais simples. São vinhos que não vão entregar de repente, tudo que ele entregaria se ele tivesse o álcool, por exemplo. Os espumantes, eles conseguem preservar melhor, talvez por conta das borbulhas, do gás, então a nossa percepção sensorial ela é mais agradável, ela é mais prazerosa em relação aos vinhos tranquilos. Isso eu estou falando da experiência sensorial que eu já tive, tá, gente? Pode ser que vocês tenham aí uma experiência mais positiva até. A Milena, acho que comentou que tinha alguns vinhos sem álcool para provar. Depois, Mi, se quiser trazer para a gente aí, se você já provou, a tua experiência, né, a tua percepção, pode trazer. Mas nós vamos perder sempre. Pelo menos até agora, os processos... aquilo que eu comentei lá no começo, Sol. Para a gente não ter tanta perda, o ideal é que a desalcoolização seja pequena. No máximo, ali até 2 graus. Até 2 graus é quase que uma preservação, não diria assim, total, mas perto do mais ideal possível, digamos assim. Mas ainda assim, tem variedades, tem vinhos que perdem até 35% dos compostos, principalmente aromáticos. Mais alguma? Fala, Zé. Ô, Cris, você tinha falado no começo lá da explanação sobre a França, que na legislação é permitido até desalcoolizar até 6 graus, é isso? Isso. Ou você faz um vinho com 6 graus, né? Você pode, pela IGP ali, um vinho pode ter 6 graus de álcool, ou você pode usar a desalcoolização para fazer essa retirada do álcool. Uhum. Tá. Isso é recente, isso foi lançado agora no início de abril. Se você quiser, eu posso te mandar o link foi até no Instituto Nacional de Agricultura que eu peguei. Eu posso te mandar a matéria. Mas está naquele material que você botou que tinha 3.000 e tantas páginas? Está ali escrito ou não? E tinha o quê? Não, que eu peguei e comecei a dar que eu comecei a dar uma olhada ali que me interessou em algumas coisas, mas se tivesse ali, eu já estava começando a ler. Não, tá. Não, mas esse material acho que eu não coloquei no grupo. Esse material eu não coloquei no grupo, mas eu posso disponibilizar para vocês, sim. Beleza. E aí, agora aquela coisa, eu vou falar e vou sair correndo. Por que fazer o vinho desalcoolizado ao invés de efetivar
ou fazer uma propaganda maior do suco de uva. Pronto, isso aí. Tchau. Volta aqui, Zé. Então, é que assim, ó, é diferente, né? O suco de uva é diferente da uva fermentada, do mosto fermentado e desalcoolizado. Realmente, eu provei, se eu não me engano, um Tempranillo. Eu não lembro se foi o Tempranillo ou foi o Taná, que mais me agradou dessa vinícola que eu comentei com vocês, ela dorme. E assim, ó, não era desagradável, era uma coisa que você tinha aquela. Você conseguia retirar ali a complexidade aromática, você conseguia ter uma menção à variedade, você conseguia achar ali a variedade, sabe? Então, muda, é diferente a gente comprar um suco e daí desalcoolizar. Eu acho assim, ó, é um trabalho oneroso, você perde muito, demanda tempo, demanda investimento. Então, eu acho que a alternativa mais sensata é a gente buscar resolver isso antes de virar vinho, né? É resolver no campo, resolver em cantina. Aí eu acho que faz sentido. É buscar manejar planta e fruto e na cantina adequar o que for possível dentro das normas da legislação. Aí você consegue ter um vinho de teor alcoólico mais baixo. Obrigado. A pergunta foi mais num tom de brincadeira para sair correndo. De ironia, de ironia. É que você não gosta de nada sem álcool, né? Gente, mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Eu ia falar que realmente tem uma procura, né, bastante grande dos vinhos, entre aspas, né, desalcoolizados aí. Só que é o que você falou, né? Como o processo é muito custoso, é muito caro, eles chegam muito caro lá na ponta. Na verdade, eles já chegam caro com CNPJ, né? Se eu não me engano, esse vinho até que a gente estava comentando ali no grupo, a Millennial, que é da Vinô, para consumidor final, ele sai a quase R$ 120. Nossa, caro. Então já é um vinho caro para a gente revender, né? Mas eu gostei bastante do Chardonnay deles. Mas é o que você falou também, né, Cris? Não adianta a gente querer comparar, né? É outro produto, né, para atingir também outro público, mas eu acho que tem um mercado grande sim. As pessoas sempre perguntam: ah, tem algum vinho sem álcool? Tem alguma coisa sem álcool? Até o espumante, que não é espumante, né, que é o suco gaseificado, atende um pouco, mas claro, não tem nada a ver, né? Mas atende um pouco, mas tem uma procura bacana, né? Sim. Não, é muito procurado, muito procurado. O tempo todo as pessoas estão procurando, mas não tem sem álcool. Porque vão dirigir, porque estão tomando remédio, porque estão malhando e não querem consumir Gestante. álcool. É gestante, exatamente. Então, assim, por si só, já tem um público que é destinado a esse tipo de produto, né? Independentemente se a gente for pensar, todo mundo que está tomando vinho não vai parar de tomar vinho, mas já tem um público que consumiria, né? Eventualmente esse tipo de produto, justamente por questões que vão, né, que estão fora aí da questão de querer ou não querer consumir álcool, né, por outros motivos. Mas para mim é uma tendência que veio para ficar. Eu só acho complicado você, né, fazer todo o processo e aí depois ter que tirar. É que para ter um vinho zero álcool é só pela desalcoolização, né? Não tem outro método. Para baixar o teor alcoólico, a gente tem alternativas, estratégias. Agora, para zero álcool, não temos. Aí tem que ser a desalcoolização mesmo. Buenas, gente. Ninguém botou a câmerazinha, né? Todos envergonhados. Oi, Zé, tudo bom? Aí, eu gosto de ver carinha, gente. Vocês têm que pensar em mim, porque eu gosto de carinha, né? Por favor. Realmente, tem muita busca por vinho. Sim, não, as pessoas querem.
As pessoas querem. É um segmento que tem demanda, gente. Não adianta. Não adianta a gente falar que não, porque, né? E que bom, né? Quanto mais opções tivermos, melhor. Mais trabalho, mais, né, possibilidades aí. Eu acho bem, bem legal. Certo? E do mais, né? Eu sou suspeita para falar, mas parabéns aí pela iniciativa, Cris. Enfim, hoje foi bem bacana, várias coisas aí que você trouxe, né, de atualização. E eu acho que é bem legal para a gente, principalmente, que até já terminou, né, já encerrou o curso. Porque aí você começa a trabalhar, enfim, às vezes você não tem muita disciplina, né, para, não, vou tirar um tempo para eu me atualizar, que é algo que, enfim, a gente tem que estar, né, em qualquer área, mas a gente, como profissional, realmente a gente tem que estar atualizado nessa área e buscar atualização. E é importante isso, né, porque pelo menos você tira aquele tempo, é um dia, gente, é um dia da semana, 1 hora. E às vezes a gente faz e não faz nada, né? Então é 1 horinha aí que vocês vão tirar, né, por semana, para se dedicar, né, ao estudo e realmente, né, com todos nós aí profissionais da área, acho que só tem a agregar aí o conhecimento também da Cris, seu. Então, tá de parabéns, foi bem legal a iniciativa, né, uma coisa nova, é uma novidade. E sucesso, eu desejo sucesso aí. Obrigada, Flá, obrigada mesmo, viu? Valeu pela força e pelo suporte. É isso mesmo. Até quando eu pensei, foi também com esse intuito. Falei, gente, você se perde, né? Quando você não precisa, entre aspas, buscar tanto conhecimento, se atualizar o tempo inteiro, se você não está estudando, né? Está só trabalhando, as coisas vão escapando da gente. E esse momento é um momento de transição, né? Quando a gente fala de viticultura e enologia e de serviços do vinho e de enoturismo. Então, tá tudo em transformação. Então, são muitas coisas acontecendo o tempo todo no mundo inteiro. Eu acho que isso respinga, né, diretamente em todos nós profissionais, independentemente da área que a gente atua, e é um diferencial, porque senão a gente acaba ficando para trás, não adianta, né? É muita coisa e a gente não dá tempo de ir se atualizando conforme as coisas vão acontecendo e a gente fica para trás, porque hoje, se você vai prestar uma consultoria e você não sabe, né, como manejar a planta, por que eu tenho que desfolhar nesse determinado período, por que eu tenho que irrigar ou não irrigar, por que a colheita vai ser, né? Se eu não me atualizo, eu acabo dando uma orientação equivocada e a gente está falando de né, é a vida da pessoa, é um ano de investimento nas regiões tradicionais e é um investimento ainda mais alto nas regiões que, né, tem 2 colheitas ou que tem a dupla poda, enfim. Então, eu acho que essa comunidade que a gente vai criar aqui vai só vir para contribuir com todos nós aí, nos ajudar a fazer essas discussões e se atualizar, né? Buscar aí estratégias e alternativas para as nossas mudanças aí que estão acontecendo. Muito bem, vamos encerrar a nossa reunião, então, as nossas discussões. Eu quero agradecer a presença de vocês, fiquei bem feliz, né, com o grupo aí, vendo tantos alunos, vendo, né, toda essa galera aí, fiquei bem, bem contente. Espero reencontrá-los nos próximos encontros, e que venham mais pessoas, que esse projeto realmente se consolide. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, quem não estiver no grupo, entre no grupo do WhatsApp. Podem me mandar também via Instagram, ali no direct, não tem problema. Qualquer dúvida que tiver em relação ao clube. Na próxima quinta a gente tem um outro encontro. E lá eu abro as inscrições, então, para vocês virem fazer parte desta comunidade, tá bom? Agradeço. Um brinde, vida longa ao Clube de Enologia, vida longa a vocês, sucesso, e que a gente se encontre muito por aí e fale muito sobre esse tema tão maravilhoso que é a viticultura e a enologia. Tá bom? Tintim, obrigado, uma boa noite. Se cuidem e fiquem bem, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite, Cris. Muito obrigado pela Tchau, pérola da aula de hoje.
Beijo, obrigada. Obrigado, querida. Tudo de bom. Boa noite. Bom descanso. Obrigado pela aula. Foi ótimo. Diogo. Beijo, Sim, Sol. Beijo, augure. gente. Augure. Tchau, tchau.